processos de QED, né? Então, nossa ideia, né, como já colocado anteriormente, é discutir os processos de QED, mas lembrando que os processos de QED, eles se interceptam, né, se interferem, vamos dizer assim, com processos também de natureza eletrofrágil, né, dentro da visão eletrofrágil de unificação e, eventualmente, mais à frente também com interação forte devido ao modelo padrão. Aí a gente tem a física de todo o modelo padrão, as três interações num esquema único de descrição, e aí a gente tem efeitos, né, da física, efeitos nucleares que também sofrem interferência de efeitos eletromagnéticos e vice-versa. Né? Então a discussão sempre é essa: até que ponto a interação nuclear de quarks ela pode sofrer efeitos também, correções da interação eletromagnética, né, entre quartos, porque eles têm carga, tem momento magnético. Então, nós estamos dentro dessa discussão. Na aula passada, então, nós já começamos a afinar mais a discussão, e aí a gente começou a falar da QED, né, como parte da teoria eletrofrágil. Eletrofrágil, então, é a nossa teoria SO2, né, espinho isotópico, e o 1 com a hipercarga frágil. Então, não vou repetindo, né, só retomando de onde nós paramos. Então, nós trabalhamos a descrição eletrofrágil, vimos então que na descrição eletrofrágil, né, nós temos a simetria. Muitas vezes é grafado também na literatura, ao invés de colocar aqui I de espinho isotópico, se coloca aqui o SO2 left. E aqui se coloca o 1 right. Por quê? Porque o setor left, que são o neutrino e o elétron left, eles ficam um dublete de SO2. Então, associa-se o SO2 a simetria do setor left. E o setor right é um singlete. Então, se associa o setor right ao singlete. Mas essa nomenclatura ela não é tão boa, porque um objeto que seja dublete de SO2, ele não está no setor left, mas ele tem a carga, o 1, a gente viu na aula passada, né? Que tanto o elétron quanto o neutrino left, eles têm carga, o 1, que vale um valor igual a 1, tem a mesma carga do 1. Mas na literatura é muito comum chamar SO2 left, o 1 right, ou o SO2 de espinho isotópico fraco e o 1 de hipercarga fraca. Bom, muito bem. Então nós resolvemos, né, para fixar as ideias, trabalhar com o setor de elétrons. Então nós pensamos que nós vamos ter o elétron com o seu neutrino, né? Então a gente introduziu o setor leptônico, né? Introduzimos os leptons, e aí esses leptons nós arrumamos nessa estrutura. O neutrino left, né? Então neutrino left, correspondente ao lepton left. Então, aqui eu vou colocar esse L maiúsculo, se refere a left. Esse L minúsculo se refere ao neutrino daquele lepton. Então, vai ser o elétron com o seu neutrino, o mu com o seu neutrino, ou o tau com o seu neutrino. Tá certo? Então, a gente está colocando aqui o neutrino associado a esse lepton. E, no setor right, nós temos simplesmente o lepton right. Certo? Na aula passada, não vou repetir aqui, nós escrevemos um lagrangiano de Dirac, né, envolvendo o setor left e o setor right. Então nós tínhamos, aqui nós chamamos genericamente de L grande, né? Esse L grande aqui designa o neutrino e o elétron, e esse L aqui designa só o elétron right. Então nós tínhamos escrito na aula passada algo desse tipo, tem um lagrangiano, né, leptônico. Então ele vai ser esse barrado, elétron barrado, Mi, gama Mi, e aí aqui o dmi, a derivada covariante de SO2 e 1 atuando no left, e aqui nós tínhamos o setor right barrado. O right barrado colocado esse setor, então, o setor leptônico, lembrando então, que esse setor aqui é o
QD escalar, QD espinorial, a QD de término. Aí nós tínhamos introduzido, né, a noção dos derivados covariantes, sobre o que eu vou falar agora. Aí nós tínhamos falado sobre a ideia de, para esse modelo adquirir uma escala de massa, tudo aí fica sem massa. Então a ideia, né, toda a ideia da teoria de Langlass-Schweiger é introduzir os escalares, então o setor de Higgs, né, introduzir o setor dos Higgs. A ideia é que, a partir do setor de Higgs, é que eu vou ter a escala, vou definir uma escala das interações e vou definir as massas. Então, a partir do setor de Higgs, a ideia do setor de Higgs é criar uma escala que separa, de uma certa maneira, ela, vamos dizer assim, desunifica, né, a interação fraca da interação eletromagnética. Então, até uma certa escala de energia, eu tenho, quer dizer, em altas energias eu tenho as duas teorias, as duas interações unificadas. Numa certa escala de energia, as duas interações se desacoplam. Eu só estava querendo colocar para vocês, era isso. Então, o setor de Higgs entra aqui, numa escala de energia na faixa de 246, nessa escala aqui, na faixa de 246 GeV. Esses Higgs aqui, eles realizam a transição de fase no sistema de tal maneira que eu termine aqui com o eletromagnético. Então essa é a razão pela qual se introduz o Higgs. A discussão é por que o Higgs é escalar. Eu falei um pouco na aula passada, porque para ter um estado fundamental que não viole a simetria de Lorentz, que não tenha anisotropia, né, devido ao spin desse estado fundamental, somente campos escalares podem definir um estado fundamental de uma teoria que deva respeitar a simetria de Lorentz, mas ainda esse campo de Higgs, o estado fundamental, deve ser constante, ele independe de T e de X, porque ele não tem nenhuma energia para poder garantir o estado de mínima energia. O setor de Higgs, nós vimos na aula passada, ele é colocado em dublete. Então, aparece um dublete de campo de Higgs. Então, esse dublete tem essa estrutura, vamos dizer assim, um campo de 1 mais um I2. E aqui nós teríamos o campo H, que eu vou chamar de Higgs mesmo. Então, a ideia que nós colocamos aqui é que aqui eu tenho um V mais H mais um I3. Então, esse V é a constante, esse V aqui é uma constante, V, né? Então, esse V ele representa o vácuo eletrofrágil. Certo? E aí nós tínhamos colocado que nós fizemos isso, já aí introduzimos aí, quer dizer, o setor de Higgs, então, esse Higgs, desculpa, a gente tinha colocado aqui, esse Higgs aqui, ele é introduzido para representar, na verdade, um escalar com carga eletromagnética positiva, e esse aqui, tudo isso aqui, representa um outro escalar, que eu estou decompondo esse escalar na parte real mais imaginária, esse também na parte real mais imaginária. Só que essa parte real aqui, eu estou quebrando desse modo, V mais H. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, como a gente faz no oscilador harmônico simples, quando a gente desloca a posição de equilíbrio. Eu já só motivar para vocês por que aparece esse Vzinho. Quando a gente considera o oscilador harmônico, né, a gente considera, normalmente a gente organiza, né, vamos dizer assim, a coordenada que a gente escreve o oscilador harmônico como sendo x, como sendo a deformação, né, como sendo o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Com isso, nós descrevemos, né, o lagrangiano, o nosso oscilador harmônico simples, como sendo meio de m x ponto
quadrado menos meio de kappa x ao quadrado. Ou seja, isso aqui, posição de equilíbrio, posição de mínima energia, é parábola energia cinética zero, posição nula da energia potencial nula. Então é a parábola, a partícula parada na origem. Mas se a gente introduzir, por exemplo, um potencial que posso introduzir para um oscilador harmônico que tem a carga elétrica, eu introduzo um campo elétrico constante. Então, se o oscilador harmônico não só tem a massa que esteja ligada a um potencial harmônico, ele tem uma carga elétrica e eu coloco essa partícula com massa, carga elétrica, nesse potencial harmônico, num campo elétrico constante. Então, eu tenho um potencial aqui, vou colocar assim, sujeito a o campo, haveria uma força elétrica, né? Vou botar aqui a carga, né? Por exemplo, se tiver uma carga aqui, é x. Então, isso aqui é a força F igual a que é F vezes x, quer dizer, o gradiente disso aqui, a derivada disso me dá a força constante, que é a partícula está sujeita a um campo elétrico constante. Isso aí, então, claramente, é o que nos desloca a origem. Então, esse oscilador harmônico, ele vai ter, eu posso escrever a nova coordenada do oscilador harmônico de uma modo que eu leve em conta, introduza esse x aqui, ou seja, eu posso escrever isso dessa maneira. Isso aqui vai ser x mais QE sobre K ao quadrado, né? Se eu levar isso aqui ao quadrado, vai ficar menos 1 de K por x2. Aqui eu vou produzir o termo misto, vai produzir o 2 que vai cancelar o 2, o K que vai cancelar o K, vai produzir o QEx. E aqui eu vou ter um termo meramente constante, que simplesmente é o constante da energia, quer dizer, a gente pode sempre definir a menos essa energia, esse termo constante que vai, eu teria que fazer isso aqui. Para compensar isso aqui, eu teria que colocar aqui mais 1/2 de Q2 E2 sobre K, né? Que aqui vai produzir um K2 e um K. Então, esse termo aqui cancela esse termo espúrio que eu introduzi ao completar esse quadrado. Né? Esse quadrado completo aqui é isso tudo, mas com isso aqui, menos isso aqui. Claro, isso aqui não dá nenhuma contribuição para a equação de campo, é uma constante. Das equações de Euler-Lagrange, ninguém vai derivar essa constante. Então, eu estou habilitado a descrever o novo oscilador harmônico por uma nova coordenada y. Coordenada y vai ser QE sobre K mais x. E aí eu chamo isso aqui de y. E é claro, opa querida, vai com Deus, ó, vou torcer amanhã, hein? Tudo certo, tá? Tchau. Então isso aqui vai ser a nova coordenada y, mas a derivada disso aqui é zero. Então y ponto é igual a x ponto. Então no final do dia, então é como se eu tivesse esse oscilador harmônico. O papel dessa força elétrica, jogando um pouquinho, foi simplesmente deslocar o ponto de equilíbrio das oscilações. Vou botar isso no quadrado. Então eu tenho, na verdade, o que eu tenho um oscilador harmônico. Só que esse oscilador harmônico, ele não está oscilando em torno de x igual a zero. Ele está oscilando y. A posição de equilíbrio dele é y igual a zero. Mas quando y for igual a zero, x é igual a menos q sobre k. Então, em vez de estar meu oscilador oscilando em torno do x igual a zero, quer dizer, o que eu fiz foi isso, em vez do meu poço, né? Está assim, a posição de oscilação dele vem para cá. Então, ele vai estar oscilando, esse é o novo potencial. Então, eu vou ter um oscilador harmônico, não oscilando aqui, mas oscilando aqui. Foi isso que aconteceu. Então, o que eu estou quantizando, quando eu for agora fazer o oscilador harmônico clássico, obviamente, quando eu for quantizar, vou introduzir a mecânica quântica para descrever esse oscilador, a gaussiana, eu vou ganhar uma gaussiana em y, mas na verdade é elevado a menos alfa y2, só que o y é isso aqui. E quer dizer, os níveis de energia desse oscilador vão continuar sendo, os níveis de energia vão continuar sendo H cortado ômega n mais meio. Tudo igual, só que o meu oscilador, ele não está vibrando em torno da origem, ele está vibrando, a coordenada que eu vou quantizar, quer dizer, eu vou dar um sentido quântico, não a coordenada x, então não vai ser o computador de x com p que vai dar o IH cortado.
O que eu vou quantizar não é a coordenada toda, é simplesmente a flutuação em torno da posição de equilíbrio. Então, é isso aqui, a coordenada é essa aqui, y. Então, quer dizer, na verdade, esse x eu posso escrever como sendo menos QE sobre K mais y. Então, isso aqui está mostrando justamente isso, que quando x for igual a isso, y é zero. Então, justamente aqui. Então, quando x for igual a esse valor negativo, y é zero. Então, y o que é? Y é o deslocamento, é a translação, é a flutuação em torno dessa coordenada. É isso que está acontecendo com o campo de Higgs. O campo de Higgs, quando a gente colocou, só que o potencial não é X2. Quando nós colocamos aquele termo na aula passada, então μ, né? μ ao quadrado, φ ao quadrado, mais lambda de 4, lambda sobre 4, basicamente o que a gente viu é que como μ2 era negativo, como esse parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado é negativo, a posição de mínima energia, o valor de mínima energia não é mais φ igual a zero. É um valor constante, φ igual a V. Então, quando eu estou escrevendo essa expressão aqui para o campo de Higgs, esse V que eu estou colocando aqui é exatamente isso aqui. O campo de Higgs, quer dizer, o campo de Higgs quântico, que nós estamos, a partícula de Higgs que nós estamos procurando, ela corresponde, ela é a partícula associada a esse campo aqui, que é a flutuação em torno da posição de equilíbrio. Então, esse H aqui faz exatamente o papel da coordenada Y, que é a coordenada Y do oscilador deslocado, é que é a flutuação que eu vou quantizar. Então, no meu problema, não é isso que eu tenho. O que eu tenho é isso aqui, é Y, um momento PY, igual a IH por K. E a flutuação é essa coordenada. Essa é a coordenada quântica. Então, o que eu estou quantizando é a flutuação. Então, exatamente aqui. Como o meu campo de Higgs, eu teria, na verdade, poderia ter colocado aqui, eu poderia ter isso aqui 1, 2, 3, chamado isso aqui de Φ4. A parte real aqui é Φ4. Mas aí a gente sabe que Φ4, a configuração de mínima energia é Φ4 igual a V, que é aquele raiz quadrada de menos 2 μ ao quadrado sobre lambda. Ele mostrou na aula passada. Então, esse valor aqui é o valor do campo que dá o mínimo correspondente ao mínimo de energia, correspondente à posição de equilíbrio do sistema, é a posição de equilíbrio. Então, o que eu vou quantizar não é esse campo, que não é a coordenada x que inclui tudo, eu vou quantizar a flutuação. Então, para mim, esse Φ4 é V mais H. Da mesma forma que o x é esse V mais Y. Então, esse menos QE sobre K, que é a posição clássica de equilíbrio, ela faz o papel do V. E a coordenada, que é a flutuação quântica, é o Y. Então, isso é o oscilador harmônico. O campo de Higgs é isso. Ele é a flutuação em torno da configuração de equilíbrio clássico, ou seja, a configuração de mínima energia. Então, é por isso que eu estou escrevendo aqui V mais H mais Y. Professor, Pode falar. no fundo, o Higgs então tem 4 componentes. No fundo ele tem 4 componentes. 2 componentes em cima, reais, e 2 embaixo, reais. O que o LHC vai medir alguma dessas específicas? Isso aí, vou chamar um pouquinho a atenção, que eu chamei a atenção na hora passada. Então, o mecanismo de Higgs, quer dizer, o mecanismo de Higgs na teoria retrógrada, na teoria SO2-1, ele é um dublete de SO2. Então, eu posso, isso não vai ficar claro, que eu não vou abrir essa discussão aqui, mas vai ficar claro no próximo curso de interações fundamentais. Mas, basicamente, o que nós vamos fazer é uma coisa que nós estamos fazendo nas teorias chamadas de teoria de gate, fixação do calibre, fixação do gate para poder quantizar. Então, quando nós fixamos o gate, o que a simetria de gate mostra é que a componente Φ1, a componente Φ2 e a componente Φ3 não são componentes diferentes. A simetria de calibre, a simetria de gate SO2,
Quando nós vamos falar do propagador do fóton, pode ser no final da aula de hoje, na próxima aula, se você olha e emocionou. Você tirou a posição dele, vamos ver se ele vai conseguir sentar em outro lugar. Ele vai te tirar Sheldon só senta naquele lugar, né? Vai ser difícil. Então, quando a gente for falar do propagador do fóton, nós vamos ter que enfrentar essa questão aqui, que escolha o gauge. Para poder tirar o propagador do fóton, quantizar uma teoria de carreira, tem que escolher o gauge. Se eu tiver uma teoria, no caso da eletrodinâmica quântica fora, descolada do meu padrão, a eletrodinâmica quântica simplesmente eu fixo o calibre em cima do campo de gauge. Mas na teoria eletrofrágica eu tenho mais possibilidades de fixar o calibre. Eu posso fixar o calibre em cima do campo de gauge, mas eu posso fixar o calibre também no Higgs. O Higgs ele deixa margem para isso. Eu preciso introduzir o dublete de Higgs, mas no final do dia, no final de tudo, a gente mostra que essa componente e essa componente, do ponto de vista físico, são supérfluas para tudo aquilo que o Higgs deve fazer. Então, isso corresponde à chamada escolha de gauge, escolha do gauge unitário. O gauge unitário, ele me permite trabalhar com o Higgs apenas com aquilo que é realmente essencial para a física do Higgs. Φ1, você pode fazer todo um tratamento de teoria eletrofrágica com Φ1, Φ2, Φ3, mas esses campos nunca vão aparecer no setor físico da teoria. Quer dizer, não são esses campos, não são essas partículas correspondentes a Φ1, Φ2 e Φ3 que vão aparecer no LHC. Para efeito de LHC, o que nós temos é esse Higgs aqui. Depois da chamada escolha de gauge unitário, a gente reconduz o Higgs a essa forma aqui, 0 V mais H. Então é esse campo, isso aqui descreve a configuração de equilíbrio e o H é a flutuação quântica do campo de Higgs em torno da configuração de equilíbrio. Então esse cara aqui é que é o campo de Higgs. Aí quando eu quebro a simetria, eu escolho um H? Quando você quebra a simetria, você já escolheu o Φ1, Φ2, Φ3 e Φ0. Ah, não. H sobra. Mas eu achei que a quebra de simetria era diferente da escolha do gauge. Não, na verdade, quando você quebra a simetria, você escolhe V. O que você escolhe é a configuração de mínima energia. Você escolhe o V. Ah, tá. Certo? Então, o campo de Higgs, tá? Essas outras componentes que foram eliminadas, elas não atuam na geração de massa das partículas, não? Não. Tudo vem daí. Tudo vem desse? Até por isso é uma boa observação. Até por isso que é justamente esse sentido. Aqueles outros são supérfluos para geração de massa. Oi? Só que 4 respeito à simetria. Para vocês também, vai que Deus. Oi? Só que 4 tem invariante para a simetria e os outros não chegam a ser invariantes. Só. Você pode jogar toda a transformação de gauge em cima do Φ1, Φ2, Φ3. Aí o Φ4 sobe, ele não percebe a transformação de gauge, então não tem como ser geral. Só tem o efeito nele, os outros que ele é único permanece. Ele é único permanece. Eu achei que os outros tinham alguma coisa a ver, porque por a parte de cima tem o mais. Isso, não, mas é justamente aquele mais, ele acaba sendo... Ele é importante para a simetria. Para você ter a simetria, aquilo que eu tinha explicado para vocês de uma maneira meio brincalhona, né? Para você ter a simetria, você precisa da estrutura do dublete. Mas aí, como o Saulo observou, depois que a simetria foi quebrada, que você arranjou uma configuração de mínima energia, que é o V, a simetria S2 foi quebrada, justamente quando você quebra a simetria S2, você destrói isso aqui e parte disso. Da mesma forma que aquela matriz dos campos, que eu tinha colocado aqui, um A, I, 3, menos A, I, 3, A, I, 1, menos I, A, I, 2, A, I, 1, mais I, A, I, 2. Por exemplo, a simetria quebra, esses campos todos aqui se desmaterializam, vamos dizer assim, saem da matriz, e esse aqui vai ser o W+, esse vai ser o W-, e esse aqui vai se juntar com o campo abeliano para formar o fóton no CC. Então a quebra da simetria, ela destrói essa estrutura de dublete. Então é por isso que na quebra, depois da simetria ser quebrada, esse cara aqui desaparece.
pode desaparecer. Posso trabalhar com ele também, mas eu sei que eu vou trabalhar com ele, mas ele não é um campo físico. Eu achei que ele gerasse dado mais por causa de ser mais. Não, tá. Certo? Então, essa é a ideia. Então, na aula passada, nós discutimos isso e aí nós introduzimos ainda o setor de cálculo. Então, agora, os leptons, aqui, os leptons estão acoplados com os campos de calibre por essas derivadas covariantes. Então, aqui dentro tem campos de calibre, tanto os daqui, do SO2, quanto os do 1. Mas depois, o Higgs, agora, também se acopla com os campos de calibre. Então, nós tínhamos escrito na aula passada o lagrangiano do setor de Higgs puro. Então, quer dizer, Higgs acoplado, né, com campo de Higgs. Então, o setor de Higgs ele era dmi e Dagger. Pode falar. Desculpa, uma pergunta boba, mas é ignorância. Quais são os campos de calibre mesmo? Os campos de calibre São os leptônicos? Os campos de calibre estão aqui, ó. São aqueles três campos que eu chamava, eu acho que de A, Mi, A, sigma A sobre 2. E aqui tinha um campo de calibre que eu chamava de Y-Mi. Lembra quando a gente construiu essas derivadas aqui? Lembro. São os campos que estão associados à simetria de calibre. Tá? Mas aí tá, fisicamente, são campos. Não são partículas. Não, são campos que vão gerar partículas. O fóton vai sair daí, o Z0 vai sair daí, o W mais, daí sai toda a galera que é bóson de rede intermediária. Bóson de rede intermediária. Tá legal, obrigado. Tá? E esse V aqui, nós tínhamos trabalhado. Você usou B da última vez? Oi? Você se altera alguma coisa? Você usou B da última vez, não há? Usei BMA. Então, mas tá você certo. altera, Eu não altero, mas é bom guardar o amigo fóton, é melhor. Vou botar aqui BMA, perfeito. Obrigado. É bom manter a memória assim. Então, esse potencial aqui, nós tínhamos colocado ele nessa forma aqui, algo do tipo um parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado, que é o grafo de Mi2, que dá aqui, e depois um parâmetro que a gente chama de lambda sobre classe, que dá aqui ao quadrado. É esse potencial aqui, que é o famoso potencial que quando Mi2 for negativo, dá aquele famoso fundo da garrafa. Né? É esse potencial aqui com Mi2 negativo e lambda positivo. Então quando esse Mi2 se tornar negativo, esse Mi2 é um parâmetro que pode depender da energia. Quando a energia vai chegando perto de 246 GeV, esse parâmetro Mi2 se torna negativo. O que acontece aqui no mecanismo de Higgs é que nessa escala aqui, o Mi2 transita de positivo, acima de 246 GeV, ele é positivo. Então, o potencial tem essa forma aqui. Então, acima de 246 GeV, o potencial tem essa forma. Então, o V é zero. O Higgs, o valor de mínima energia do Higgs é o Higgs nulo, ou seja, é o oscilador com a posição de equilíbrio realmente na origem. Agora, quando a energia é inferior, menor ou igual da ordem de 246 GeV, esse Mi2 se torna negativo. E aí o V passa a ser raiz quadrada de menos 2 Mi2 sobre lambda. E aí o Higgs vamos dizer assim, se materializa, a simetria é quebrada nessa situação, então é nessa escala de energia, tá bom? Eu não estou interessado, assim, para vocês. Eu não tenho de interação ali, né? Oi? Tem um de interação ali. Alteração. Eu não estou interessado que vocês absorvam assim, todas essas ideias. Eu estou colocando para vocês os elementos. Eu queria só esclarecer um pouquinho a postura do curso aqui, dos cursos em geral. Dá um curso meio solto, mas vocês é que têm que procurar mais ou menos o material. Vocês se localizem naquilo que vocês acharem que devam entender melhor. Então eu estou dando as ideias aqui, estou dando o mapa, o caminho. Agora, se alguém quiser entender melhor alguns aspectos, tem bons livros, né? Tem um Xen aqui, que eu dei a referência para vocês, tem uma série de coisas aí que eu dei referência para vocês. Mas a ideia um pouco é essa. É só entender quais são
os mecanismos que estão em jogo quando a interação eletrofraca ela unifica a eletromagnética e a fraca, e aí a gente quer entender até que ponto eu consigo realmente separar nos processos quânticos a interação eletromagnética da interação fraca. Tem certos regimes que a gente consegue separar muito bem. Eu consigo ter um processo eletromagnético completamente limpo de efeitos de interação fraca. Mas se eu começar a mexer na escala de energia, eu começo a subir na escala de energia, eu começo cada vez mais a ver essas duas simetrias se restaurarem. E aí eu me aproximo cada vez mais de uma situação em que a eletromagnetismo e a interação fraca se unificam. Então, os processos eletromagnéticos, claro, toda a física atômica, toda essa física de mais baixas energias, a gente pode falar de elétron, né? Sem pensar que o elétron está sofrendo processos fracos. Mas se eu começo a colocar o elétron em energias muito altas, né, o elétron ele não se comunica com o outro elétron só por fóton. Ele começa a se comunicar com o outro elétron por Higgs, por Z0. Então eu começo a excitar graus de liberdade que nas baixas energias eu não vejo. Então por isso o papel desses grandes aceleradores. Você dá muita energia, você começa a excitar num dado processo um monte de partícula que no mundo de baixa energia você não tem ainda energia para criar, para excitar. E essas energias são excitadas, elas participam de processos muito curtos, né? Processos temporais muito curtos, e depois são processos virtuais, e elas deixam uma marca, né? No espalhamento. Então é um pouco nessa visão que eu estou colocando. Então eu queria que para a gente poder começar a perceber a coisa mais contextualizada. Até eu estou repetindo um pouco que essa é a filosofia do curso. Saber até que ponto eu consigo descolar as duas interações. E depois saber quando as duas interações, por exemplo, voltam a convergir uma com a outra. Tá? Bom, então, essa é a ideia. Na aula passada nós paramos aqui, praticamente nós chegamos num ponto que vamos começar agora, que é a relação entre, lá eu coloquei a relação entre o setor de Higgs e o setor de gate, que aqui, Saulo, de qualquer maneira, essa derivada por variante aqui, eu tenho tudo aqui dentro. Vamos dizer aqui, o campo do Higgs, né? Então tem derivada usual que dá energia cinética do campo. Depois eu tenho a constante de acoplamento, eu estava chamando, eu acho, de G, né? Constante de acoplamento G. Tem esse campo aqui, é um dublete, então aqui nós temos os campos de calibre com as cargas, que são os geradores da simetria S2, atuando no Φ. E aí aqui nós tínhamos mais e a interação com 1. Então, só para me lembrar aqui, o Higgs de cima tem carga meio, mais Y sobre 2. Então, Y é mais. Então, o Y, então a carga, eu vou colocar aqui o valor da carga, o 1 do campo φ. Mas a carga 1 do campo φ é 1, nós tínhamos visto na aula passada. Então, não preciso colocar, coloco aqui o campo de calibre, da simetria 1, coloco aqui o campo de Higgs. Certo? Professor, ali também vai ser o DAGA e o não DAGA, porque simplesmente vai ser, na verdade, como se fosse a Lagrangiana convencional. Primeiro vai ser a derivada da Lagrangiana. Tem um cinético, depois eu tenho os termos de interação. Isso. Mas tem algum porquê sempre ser quadrático? Como assim? O quê? Sempre sai quadrático o tempo, por exemplo. Sempre tem um DAGA ou não DAGA. Sempre sai quadrático, porque se quadrático na derivada ou quadrático no complexo conjugado? Porque, por exemplo, você vê não estou escala, não, no complexo escala, não. Então é o seguinte, o que é energia quando você vai fazer, você vai estudar mecânica de partícula? O que se chama de energia cinética, né? Você introduz a velocidade. Derivadas segundas. Isso, então a derivada, a gente constrói o Lagrangiano, a derivada primeira. A equação de campo é a aceleração, o Lagrangiano é a derivada do campo. E você constrói isso ao quadrado. Então isso aqui, se você pegar, por exemplo, tempo, vamos dizer, dmi φ,
Lagrangiano de Klein-Bort, isso aqui significa o quê? Isso aqui significa 1 sobre C DDT de π, 1 sobre C DDT significa π ponto ao quadrado. Depois tem um termo que faz menos gradiente de φ escalar gradiente. Então isso aqui é energia cinética, a parte cinética do lagrangiano do campo escalar. Então você coloca quadrático justamente, ó, aqui é o quanto o campo está variando num dado ponto do espaço, quanto que o campo está variando no tempo. Então, você está medindo uma energia cinética mesmo no sentido da variação temporal do campo. Agora, esse campo depende de x também. Então aqui nós temos um chamado, vamos dizer assim, uma energia cinética de gradiente. Porque essa energia aqui, ela está vindo de... O campo também varia na posição. Então se o campo é muito ondulado, ou se o campo é muito constante, se o campo é muito suave, o gradiente é praticamente zero. Né? Se tiver um campo assim, o gradiente dele é muito pequeno. Né? A derivada desse campo em relação a x é praticamente constante, é pequeno. Mas se você tiver um campo que oscila muito, ele tem um gradiente grande. Então isso aqui já contribui mais. Então isso aqui é uma energia cinética do campo, mas que não é cinética no sentido de tempo, é cinética no sentido de que o campo depende da posição e oscilações do campo ao longo da posição também estão medindo a energia do campo. Então é por isso que você coloca termos desse tipo, como a parte cinética do campo escalar. Você mede as duas energias, a energia que dá a dependência temporal e a energia que é a energia cinética devido ao gradiente. Se o campo for constante, na posição, se eu tiver um campo que só depende de T, se eu tiver um campo que é uniforme, não tem dependência em X, esse termo é zero. Então, a gente vê que o campo de Klein-Bort, né, e aí você sabe que ainda tem o termo menos um meio de N2 por 2, o campo de Klein-Bort nada mais é do que um oscilador harmônico simples, né, quando no limite de campos uniformes. Então, se você pegar o limite de campos uniformes, isso aqui, a massa do campo faz o papel da constante da mola. Então está tudo aqui, quer dizer, o protótipo está na mecânica clássica mesmo. Certo? Se você pegar a teoria de Marx, é a mesma coisa. Quando a gente pega, porque é o lagrangiano de Marx, o curso eletromagnetismo, a gente sabe que é um meio, sei lá, é 2, né? Menos tabela constante, é 2 menos C2 V2. Então, é gradiente de φ menos gradiente de φ menos dA dT. A gente sempre encontra que é quadrático nos campos, né? Isso se leva aos potenciais. Mas a origem física, entendeu? Por que é quadrático? Olha aqui, galera, você vê também. Isso aqui é o lagrangiano de Marx. É 2 menos C2 V2. Né? Isso aqui para a origem das equações de Marx. Então, menos gradiente de φ menos dA dt. Deu rotacional de A. Se você estiver trabalhando agora no regime de campos uniformes, φ só depende de T. E A só depende de T. Então você não depende de x, então você vê, o φ não depende de x, então o gradiente de φ é zero. Então isso vai contribuir. O A não depende de x, então o rotacional é zero. Toda a energia do campo está nesse termo aqui, a ponto ao quadrado. Então o campo eletromagnético, na configuração de energia, na configuração de campo uniforme, ele na verdade é um oscilador, é uma partícula livre, né? Não tem nem termo de oscilação, ele é uma partícula livre tridimensional, com 3 graus de liberdade. Ele é A1 ao quadrado, A1 ponto ao quadrado, mais A2 ponto ao quadrado, mais A2 ponto ao quadrado. Então esse lagrangiano, no limite de campo uniforme, ele sempre reproduz algum modelo mecânico. É por isso que você vê a correção da energia. Certo? Obrigado. Nada. Bom, então... Foi não? Essa derivada cavaliana está para tirar pelos modelos de campo de Gauge. Isso, pela simetria S2. E já produzir os termos de interação de corrente. Isso, exatamente. Tá? Daqui, se você olhar, né, vamos só trabalhar um pouquinho, só estou deixando importante para quem está aprendendo essas coisas. Se eu pegar, só rapidinho, mas uma coisa rápida, se eu pegar esse termo aqui da HE, eu sei que vai I, redágia, menos I, G, esse campo aqui é real, redágia. As matrizes de Pauli são hermitianas, então sigma H é sigma A. Então a gente pega o hermitiano conjugado hermitiano a gente troca, ó. Aqui vai ficar menos I, G', Y', redágia. Agora, demi-φ.
Então, Felipe, é como Saúl de observar. Esse termo aqui interfere com esse, dá um termo cinético do campo, né? Fidaga, termo cinético, estou embora. Agora, eu vou ter esse termo aqui, ó, de Fidaga, ele vai interagir, vai poder multiplicar esse, vai multiplicar esse. Depois, esse termo aqui vai multiplicar esse. Claro, todos os outros. Vai multiplicar esse, vai multiplicar esse. Então, se a gente olhar, se a gente abrir essa expressão aqui, vale a pena só para a gente fazer uma radiografia desse termo, para as coisas ficarem mais palpáveis. Então, vamos. Então, o primeiro termo é o densidade, Então, isso aqui é a parte média, puramente energia cinética do campo de Higgs. Então, se vocês observarem bem, já tendo feito a escolha do nosso Higgs, né, esse termo aqui é o Fidaga. Então, Fidaga é 0 V mais H. Por quê? Porque o H é real. Então, estou tirando nada, estou simplesmente pegando aquele vetor coluna 0, V mais H, e deitando ele, claro, com uma derivada, mas a derivada do V é 0. Então, esse termo aqui nada mais é do que o dμh. E aqui eu tenho 0 dμh. Então, esse termo que está ali, dmφ, se eu fizer o cálculo, ele simplesmente dá energia cinética de um campo de Planck real. Esse cara aqui está dando simplesmente isso aqui, 1/2 de dμh ao quadrado. Normalmente, até porque é o seguinte, por convenção, para justamente ter esse meio aí, que é o termo, a gente faz o seguinte, eu vou consertar um pouco o que eu fiz no início. Quando a gente parametriza o campo de Higgs, a gente bota V1 mais V2, aí aqui a gente bota V mais H sobre raiz de 2 mais I. Só faz isso por uma mera convenção, para poder o termo cinético correspondente ao H ter o fator meio e dar o termo de Klein-Bordel normal de um campo escalar real. Só para poder usar a normalização canônica, a normalização usual do campo de Klein-Bordel. Mas se não colocar, não tem erro, ninguém vai errar. Simplesmente vai compensar a não colocação daquele raiz de 2 na hora de derivar as regras de Feynman, vai derivar com o fator 2 a mais. Então, colocar ou não colocar esse ponto não tem problema. O que não pode é o cara não colocar o raiz de 2, mas pegar as regras de Feynman de quem coloca. Então, sempre que a gente pegar um livro, for olhar nos apêndices do livro as regras de Feynman de um dado modelo, é bom voltar no texto e ver se tem fatores nos lugares certos, porque às vezes se você coloca fator ou não coloca, nenhuma física muda se eu colocar ou não colocar o raiz de 2. Agora, quando a gente estuda, aí eu teria esse termo aqui, o termo de Klein-Bordel. Mas aí quando a gente estuda a teoria de quantiza o campo escalar de Klein-Bordel, o propagador dele é I sobre K2 menos N2. Nesse caso aqui, o propagador iria sair assim. Então, o cara que não coloca o meio, ele tem que colocar esse 2. O cara que coloca esse meio, o propagador dele vai ser esse. Então, tudo se compensa, certo? Não tem problema não. Basta você ser fiel às tuas regras. Então, eu estou querendo aqui usar o convencional, que é colocar esse raiz de 2, e isso aqui vai nos dar esse termo meio de dmφ ao quadrado. Tá? Então, isso é esse termo. É o termo dmφ, é esse termo aqui. Esse com esse. Agora, observe o seguinte, vamos abrir tudo, mas vamos abrir de uma maneira rápida. Esse termo aqui vai interferir com esse aqui. Então, só vou marcar que esse termo aqui vai dar vai aparecer, ó, IG, que é justamente a pergunta, a colocação que o Felipe fez. IG, aí vamos ter VI Fidaga. Sigma V sobre 2, posso botar esse sobre 2 aqui, não faz? E aqui, VI. Então é esse termo aqui. Foi tudo bem, cara. Esse termo aqui com esse aqui. Mas agora eu vou poder pegar esse termo aqui com esse aqui, que vai dar justamente o conjugado complexo desse termo aqui. Esse termo aqui vai ficar dmφ, vai ficar exatamente isso aqui, vai ficar menos vai ficar o Fidaga
A, não faz tempo que o índice é mútuo, posso tornar AA. Então, ó, esse termo aqui já está dando esse termo, essa interferência desse termo com esse termo, e a interferência desse termo com esse termo. Depois eu vou ter um termo semelhante para o Y. Então, isso aqui é linear no campo de calibre. Então, isso aqui é uma corrente de um campo de Higgs interagindo com um campo de calibre. Exatamente a estrutura da QD, J mi vezes o mi. Só que nesse caso o campo de calibre é linear. Tem um índice de Young-Mills, né? E aqui essa corrente também tem um índice A, é uma corrente J, Mi, A, e aqui é o BMA. Então é a estrutura típica de uma interação de gauge. Corrente, campo. A interação é o protótipo da interação eletromagnética, né? Carga, né? A gente tem potencial. Como é que é o lagrangiano de uma partícula carregada? É o ρ vezes o φ, que é a parte temporal, e depois a corrente J escalar 4. É o típico modelo da interação de um campo com uma corrente. Então isso aqui é justamente o campo de Higgs, que está no campo, o bóson vetorial do S2 antes da quebra de simetria, né? Interagindo aqui. Eu ainda não declarei aqui quem é meu Higgs, eu estou colocando a coisa geral, né? Como se eu estivesse fazendo isso aqui ainda. Vou deixar isso aqui geral. Aí agora eu vou ter a mesma situação, pegando esse cara aqui com o Y, φ, e esse cara aqui com esse. Então eu vou escrever mais uma outra, um termo muito semelhante, que é um termo do tipo, aqui é mais I, G'. Aqui, peraí, só esse Dagger aqui, esse termo tem D, φ, Dagger. Esse termo aqui, né? Com esse aqui. Legal. Estou pegando agora esse aqui, esse terminho aqui, D, Dagger, com esse cara aqui. Então, I, G', aí vamos ter D, Dagger. Aqui é G', né? Então, D, Dagger, Φ, menos agora esse termo aqui, F Dagger. Isso tudo aqui acoplado com YMI. Então, esse aqui é o acoplamento abeliano. Então, esse aqui é o acoplamento do setor de Higgs, a corrente, o JMI, com o campo de gauge, o campo de calibre correspondente à simetria do 1. Então, é o JMI, a Mi, corrente, campo, para a simetria 1. Então, nós pegamos os termos que são lineares. Agora, esse termo aqui, então nós já fizemos esse termo, fizemos esse com esse com esse com esse e esse com esse. Agora está faltando fazer esse termo com esse termo com esse termo e depois a interferência dos dois, certo? Vou fazer. Só estou abrindo esse produto, 9 termos, né? Então nós já calculamos 1, 2, 3, 4, 5. Então faltando 4 termos, que é esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, esse com esse. Os 4 termos estão faltando. Vou aproveitar o quadro aqui. Então, esse termo aqui com esse aqui vai ficar menos I, vai ficar mais G2. Aí vamos ter Dagger, G2 sobre 4. Dagger, sigma A, sigma B. DMA, esse termo aqui, com o seu correspondente. Vamos fazer esse com esse. Menos mais G' ao quadrado, Dagger, YY. E agora tem um termo de cruzamento. Vou poder ter esse termo aqui com esse e, obviamente, o outro. Então, para quem está copiando, eu vou riscar isso aqui para dizer que agora essa linha não tem mais e vou prosseguir para cá, colocando
dois termos que faltam, que é esse termo que falta. Menos I com I dá 1, então vai produzir um termo agora misto de G com G', aí vai ter φ' sigma A, G sobre G' sobre 2, φ' sigma A φ. Aí vamos ter B, Mi, A, Y, Mi. E vamos ter mais G' sobre 2. Φ' sigma B, mas essa não vai ser φ'. Na verdade, vai ser a mesma coisa. Φ' sigma A. Você vai aparecer duas vezes. Então vou apagar isso aqui do meio, está muita poluição. Então, Felipe, em função da tua questão, né, vamos elaborar um pouquinho mais. Então, vou colocar esse termo aqui mais para cima, só para G'. Agora faz sentido a anotação, né? Tudo guardado no Bzão. Isso, tudo guardado no Bzão. Senão, cara, seria uma tragédia para escrever tudo isso toda hora, né? Seria uma expressão criativa. E aí quando você bota essa expressão no trio, seria uma expressão por volume. Então, olha só, vamos apreciar um pouquinho a física que a gente pode extrair daí. Então, estou colocando o lagrangiano de Higgs acoplado com o setor de rede, ainda sem mencionar a quebra da simetria. Quando eu chegar aqui e falar, ó, isso aqui é geral, para qualquer região da teoria, qualquer fase. Quando eu chegar e declarar que o campo de Higgs assume essa forma, simplesmente uma flutuação real em torno da configuração não trivial de vácuo, aqui eu estou na fase que a simetria é quebrada espontaneamente. Então, SU2 foi quebrado. Eu estou aqui. Quando eu faço isso, eu estou aqui, chegando a isso. É o que a gente quer começar o curso. Né? Então, beleza. Por enquanto, não estou fazendo isso. Mas a gente já pode observar aqui, então, a presença desse termo aqui. Então, a gente tem vamos colocar esquematicamente, quer dizer, a gente tem uma situação em que dois campos de Higgs interagem com os bósons vetoriais intermediários aqui. Então, eu teria como se eu tivesse Higgs, bóson vetorial. Claro que, dentro desse contexto, o que pode sair daqui? Vou apagar isso aqui. Então, mas a ideia é essa: tem uma interação que vai ter dois Higgs interagindo com o bóson vetorial intermediário. Aqui é a mesma coisa, dois Higgs interagindo com o bóson YMI. Não é fóton ainda. O fóton e o Z0 e os W só vão aparecer quando eu adotar aquela notação, aquela situação de quebra de simetria. Mas eu só estou querendo colocar que, qualitativamente, a gente vai ter interação de dois Higgs com o campo de Higgs. Agora, aqui, essa situação, quer dizer, hoje para nós isso é novo, mas na época, lá na década de 30, né, quando Majorana trabalhou nisso, então você está bem, está igual a Majorana, está igual a Pauli, está igual a Vascoff, está no pé de igualdade, né? Na época deles, aqui observe só uma coisinha, só para uma questão simples de álgebra, né? Esse objeto aqui é simétrico em AB. Se eu escrever BMA, BME, eu posso levantar esse índice, BMA, e abaixar esse, BMB. Então, isso aqui é igual a BMB. É só brincadeira de índice. Então, se eu trocar A com B, esse termo é simétrico. Então, se esse termo aqui é simétrico em A com B, eu só vou pegar a combinação simétrica aqui. Se isso aqui é simétrico, então, sigma A, sigma B, é sigma A, sigma B, mais sigma B, sigma A sobre 2, mais sigma A, sigma B, menos sigma B, sigma A sobre 2. Decompõe o produto no anticomutador com o comutador. Esses termos aqui se cancelam, são identidade. Mas como esse objeto é simétrico em AB, esse pedaço aqui se desacopla. A parte antissimétrica disso, o comutador disso, quando encontrar com isso, dá zero. Então só vai sobrar o comutador. Mas nós sabemos que as matrizes de Pauli satisfazem essa propriedade. Sigma A, sigma B, mais sigma B, sigma A é 2 vezes delta B, isso é identidade. Então, para efeito desse termo, eu substituo sigma A, sigma B por 2 vezes delta de AB.
E a matriz é identidade. Tá? Então isso aqui vai dar 2 vezes, então vai ficar G2 sobre 2. E o sigma A, sigma B, vira o delta AB. Então isso aqui é vinagre. E aqui fica DNA, DNA. Então, essa interação não muda, vamos dizer assim, o flavor dentro do SO2. Eu não tenho um acoplamento de A com B. A se acopla com A. Porque antes, quando estava aparecendo aqui, parecia que essa matriz sigma A, sigma B acoplava o A com B dentro do grupo SO2, mas agora não. Então, é um acoplamento. Então, esse acoplamento a gente chama de vértice gaivota. Que a gente representa esquematicamente dessa forma. Eu tenho um campo de Higgs, tem um ponto aqui. Desse ponto, que é o vértice da interação, confluem 2 campos de Higgs e 2 potências vetoriais. Então, é um vértice que se chama gaivota. Então, ele faz a interação, ele acopla, né? 2 campos de Higgs com 2 campos vetoriais. Isso já acontece na eletrodinâmica. Essa era a discussão que Weisskopf, lá na década de 30, seria uma eletrodinâmica para campos escalares. Na época do Dirac, ele formulou a eletrodinâmica para campos fermiônicos, o campo do Dirac, que era o que estava mais ou menos em alta na época. Fermi, quando deu os cursos dele em 1930, deu em cima da eletrodinâmica de Dirac. Daí ele colocou o Majorana para estudar o que seria uma eletrodinâmica para campos escalares. Que foi o que o Weisskopf e o Pauli faziam. Então, na eletrodinâmica escalar, também nós podemos ter uma espécie de auto-interação dos fótons. Só que não é a auto-interação dos fótons puros. Eu preciso da matéria escalar. Então, a matéria escalar, ela consegue acoplar 2 fótons simultaneamente. Coisa que a matéria fermiônica não faz. Quando a gente olha o setor dos férmions aqui, todo esse setor aqui é linear no campo de Gauge. Nunca vai aparecer 2 campos. Então, se eu pensar nisso aqui, nesse ponto aqui, que eu tenho férmio, aqui vai sair um único campo de Gauge. Então, a interação fermiônica, ela só produz um campo de Gauge. A interação de Gauge dos férmions é feita 2 férmions com um campo de Gauge. A interação do setor escalar, não, eu tenho esse vértice aqui seria, 2 escalares e um bóson vetorial. Esse vértice aqui é típico já da eletrodinâmica espinorial. Mas esse vértice aqui é particular das partículas escalares, é específico das partículas escalares. Então, 2 campos felizes, né? Vão poder interagir, isso tudo vai ser importante depois, lá na frente, para as regras de fato. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 2 Higgs interagindo com 2 Y. E aqui está a situação que é mais interessante, que é daqui que vai sair o fóton, é isso aqui, ó. Se alguém quiser marcar isso na teoria, é tipo o livro da Agatha Christie, né? Você tem que tentar entender a hora que você entende quem é o assassino. Pode até faltar, né? Quebrou minha explicação policiesca. A gente tem que procurar no romance, né? A gente tem que procurar no romance a hora que você identifica. Mas o livro da Agatha Christie é bom, você chegar lá no final, você está perdidão, né? Todo mundo já passou por essa fase. Eu vou achar o assassino no meio do livro, eu vou ler, né? Com lente para. É ali, ó. É aqui nesse instante, é aqui que vai ser a gênese. Fóton C0 a partir Mi3 Então, esse vértice aqui é o vértice que mistura o B com o Y. Só ali não tinha 2 não, é o que na minha cabeça. Mas não, como é que é? Somando 2 vezes. Como é que a gente é inseguro? Eu sou inseguro? Eu não estou seguindo vocês aí, não está certo. Obrigado. Não, essas coisas, olha, você acha que esses quadros estão certos? Isso aí é exercício de cara, isso aí a gente corrigir aula do professor. É o primeiro exercício que a gente pode fazer. Cara, eu sou mal. Curso de eletro fraco dá produção.